Bem-vindos! Estamos aqui com a segunda parte da cinemática de manipuladores. No vídeo, na aula anterior, eu defini com vocês, mostrei o algoritmo de Navier-Steenbergen, mostrei como ele funciona, tentei explicar de uma forma mais teórica como ele funciona, como que a gente... por que ele é importante, enfim. Agora, a gente vai fazer exercício prático com esse algoritmo. E a gente vai aplicar, então, a manipuladores. O primeiro manipulador que a gente vai fazer o algoritmo DH vai ser esse manipulador cilíndrico, tá? Ele é um manipulador de 3 juntas, 3 eixos, e ele tem algumas coisas, algumas considerações que a gente pode fazer que nos ajudam a verificar a nossa corretude, digamos assim, na aplicação do DH. Esse manipulador tem uma base. Entre a base e o primeiro elo existe uma junta rotativa. Depois, entre esse elo e o próximo elo existe uma junta linear prismática, que articula esse manipulador aí de distância H. Entre esse elo e esse existe a próxima junta linear prismática também, que articula o braço de uma distância R. Então, são 3 juntas, uma rotativa e 2 lineares prismáticas. É um manipulador um tanto simples, ele não tem um punho, são apenas 3 articulações, ele é apenas o braço, assim, chamado. Então, o que a gente pode fazer de início aqui nosso objetivo, na verdade, com o algoritmo DH é ver como essa ponta, esse ponto na ponta da ferramenta varia em relação a um referencial fixo da base que a gente pode definir como XYZ aqui, tá? É como se ele estivesse aqui na base. Então, nesse caso, a gente pode, olhando assim a geometria dele, fazer algumas inferências geométricas aqui. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode ver de cara, vou desenhar aqui esse referencial da base. A primeira coisa que a gente vê de cara aqui é que esse H, ele está alinhado com o eixo Z, tá? Então, essa distância dada por essa junta, ela varia ao longo do eixo Z. Então, a gente pode dizer que a coordenada no eixo Z, da ponta do manipulador aqui, no eixo Z, nesse Z do referencial, varia de uma altura H. A segunda coisa e esse movimento é totalmente desacoplado de outra junta, porque a única junta que articula isso é essa junta linear prismática. Já outras coordenadas em x e em y, a projeção desse ponto em x, por exemplo, desse ponto... Nossa, como foi reto isso, hein? A projeção desse ponto aqui da ferramenta em x varia de acordo com o posicionamento do ângulo e também com a articulação dessa junta. Então, ele vai ser menor ou maior de acordo com a articulação dessas duas, né, articulações do ângulo θ. Então, aí o movimento está acoplado. Então, no eixo x, a projeção dessa componente no eixo x, se a gente fizer um triângulo aqui, vai ser, aqui temos R, o manipulador próprio braço, então, hipotenusa, cosseno de θ, essa componente vai ser dada.
E a componente y vai ser r seno de θ. Então, isso tá um pouco mais claro aqui. E pra gente, é simples de ver, no caso desse manipulador. Então, aqui a gente basicamente encontrou como a posição do manipulador varia em função da articulação das suas juntas, dos parâmetros das juntas. É basicamente isso que nós procuramos em cinemática direta, esse vetor aí. O problema é que a maioria dos manipuladores não é tão simples assim. Então, a gente vai ter muito mais problemas com o número de juntas maiores. Até mesmo outro tipo de manipulador com 3 juntas já é mais difícil de ver. É que nós temos um desacoplamento aqui de movimento, então a gente consegue facilmente enxergar isso. Mas isso a gente vai fazer a prova dos 9 com isso. Agora, a gente vai aplicar o algoritmo DH para o manipulador cilíndrico, seguindo, então, o próprio algoritmo. E para isso, eu vou solicitar para vocês que vocês abram aquele arquivo que está linkado no site, tá? Do algoritmo, da minha versão do algoritmo de Navier-Hartenberg, pode usar qualquer outro algoritmo também, não tem problema, mas a gente precisa ter ele em mãos, eu coloquei aqui ao lado na tela, para que a gente possa seguir ele como se fosse um teste de bancada. Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai aplicar o algoritmo DH a esse manipulador. Um manipulador de 3 juntas, com N igual a 3, então, são 3 juntas. A gente vai aplicar o algoritmo DH, seguindo passo a passo. Eu coloquei o algoritmo aí ao lado para acompanhar. Então, o primeiro passo, já aplicando, seguindo o algoritmo, numere as juntas de 1 até N da base da ferramenta. Então, aqui nós temos uma primeira junta, nós temos uma junta 2 aqui, que é essa junta linear prismática, e uma terceira junta também linear prismática aqui. Passo 2. Determine uma origem do sistema de coordenadas de Stróger O0 para a base, alinhando Z0 com o eixo da junta 1. Então, tá aqui, já tá alinhado Z0 com a junta 1. Escolha aleatoriamente X0, está escolhido aí também, e complete o sistema Y0, o sistema de Strógero. E aí, eu incremento o contador. Incremento o contador e começa a iteração do algoritmo. Então, alinhe, passo 3 agora do algoritmo, alinhe Z1 com o eixo da junta 2. Agora sim, o Z1, nós temos a junta 2, que é essa junta aqui. Eu vou alinhar o Z1 com essa junta, com o eixo dessa junta. Então, basicamente, ele está alinhado com o Z0 também, tá? Agora, vamos localizar a origem. A origem O1 está na interseção de Z1 e Z0. Mas eles não estão se interceptando de forma ortogonal, mas sim eles estão colineares. Nesse caso ali, o que vale é a regra que está no 4, no segundo caso ali, quando eles estão no mesmo elo ou alinhados, a origem 1 pode ser alocada em qualquer local ao longo desse elo. E eu vou escolher, então, arbitrariamente, já que esse é o único caso onde eu escolho isso arbitrariamente, vou alocar nessa origem aqui, junto, coincidente com a origem 0, tá bom? E aí eu vou para o passo 5, selecione a direção de x1, tal que esse seja ortogonal tanto a Z1 quanto a Z0. Como eles estão alinhados, para mim, eu tenho outra liberdade de escolha para x1. Só que eu vou preferir fazer
ele também alinhado com x0. Aí, o próximo passo, passo 6, complete o sistema destrógeno com o y1. E o passo 7, incremente o contador e teste o contador. Incrementando o contador 2, tem que ser menor que n. Se é menor, a gente vai iterar de novo, a gente vai fazer recursão. Vamos para o passo 3. E agora, para alocar a origem 2, alinhe Z2 com o eixo da junta 3. O eixo da junta 3, que é a linear prismática, passa pela parte central desse elo aqui. Então, esse vai ser o nosso Z2. Agora, passo 4, localize a origem 2 na interseção de Z1 e Z2. Como o Z1 se intercepta, eles se interceptam, aqui seria o Z1, eles justamente se interceptam nesse ponto aqui. Então, aqui vai ser a origem, 2. Passo 5, então, escolha x2, tal que este seja ortogonal tanto a Z2 quanto a Z1. Então, aqui, como duas direções já estão ocupadas, a gente não tem opção e vai alocar x2 para nessa direção. O sentido é arbitrário. Sim, o sentido arbitrário não tem problema de escolher para o outro lado, porém, a direção não é arbitrária. E aí, a gente completa o sistema destrógeno com o y2 apontando para cima e incrementa o contador. Então, eu falei o passo 6 e o passo 7 incrementa o contador e testa. Agora, 3 não é menor que 3, é igual a 3. Então, agora a gente cai fora da iteração e vai para o passo 8. Então, presta atenção. Passo 8. Quando n igual a 3, quando i igual a 3, a gente está alocando a última origem. Quando i igual a n. Então, no passo 8, o que diz? Coloque a origem n, a origem 3, na ferramenta. Então, eu vou escolher aqui um ponto e vou colocar a origem na ferramenta. Alinhe Zn, ou seja, Z3, com o eixo Z anterior, que é o Z2. Então, ele tá nessa linha. Então, eu vou alinhar e vou colocar esse Z3 aqui. Escolha XN arbitrário, mas para que seja perpendicular a Z3 e Z2, como eles estão alinhados, eu tenho uma certa arbitrariedade aqui. Eu vou escolher para o mesmo lado o X3, completa o sistema destrógeno, Y3, e reseta o contador. Então, eu vou resetar o contador aqui. Então, i igual a 1. Resetei o contador e agora eu vou fazer a alocação dos parâmetros DH. Então, aqui a gente terminou a primeira parte do algoritmo que eu chamo de parte A, que é a alocação de origens. E agora a gente vai fazer os parâmetros DH. Para isso eu vou mostrar, eles já estão feitos aqui, mas aí eu vou mostrando para vocês a alocação desses parâmetros. Vou tirar algumas coisas aqui do caminho para ficar melhor. Então, eu vou escolher outra cor também da tinta. Então, agora eu vou fazer os parâmetros DH. Então, o primeiro parâmetro, fazendo isso, a gente segue os passos, então, 8 do algoritmo. Aliás, o 9 do algoritmo. Então, compute, quando o i é igual a 1, compute θ
θ1. O θ1 é um parâmetro que é um ângulo de rotação entre x anterior, que é x0, e o x atual, que é o x1, em torno do eixo z0, que é esse eixo aqui. Então, esse ângulo aqui em torno desse eixo aqui é o θ1. θ1, ele é um parâmetro, bom, aqui os x estão alinhados, então seria 0, porém, esse parâmetro se refere à primeira junta, né? A transformação entre a origem 0 e a origem 1, que é feita pela junta 1. Então, esse parâmetro é um parâmetro que pode ser variável de acordo com a junta, e as juntas rotativas possuem θ variável, variam o θ referente à transformação dessas origens. O que acontece é o seguinte, esse referencial 1, ele está preso como se ele estivesse preso nesse link, nesse elo. E o 0, ele está preso à base, lá à base. Então, existe um movimento entre eles. Então, nesse caso, o referencial fixo é da base e o móvel se torna 1 pela articulação da junta. E aí, então, é como se o x1 rotacionasse em torno do z0. E isso vai caracterizar um desalinhamento. Em algum momento ele vai estar por aqui assim, e esse ângulo vai ser o ângulo θ. E ele vai ser variável, portanto, ele é variável aqui no conjunto de parâmetros. Seguindo o algoritmo, o próximo parâmetro é dado pelo passo 10, é o parâmetro D1. É uma distância entre as origens atual e anterior ao longo do eixo anterior, do z anterior. Aqui nós não temos distância, porque essas origens estão coincidentes, então por isso que a gente coloca 0 aqui. Por enquanto, sem maiores reflexões. Aí o próximo parâmetro, o próximo passo do algoritmo é o parâmetro, aliás, é o parâmetro A. É o parâmetro de distância entre as origens atual e anterior, medida agora ao longo do eixo x1, x atual. Então, se essas duas origens estivessem desalinhadas, por exemplo, assim, a distância aqui seria a distância A1, dado pelo parâmetro A1. Como elas estão coincidentes, é 0 também. Por último, nós temos o parâmetro α1, que é o ângulo de rotação, dado pelo passo 12 do algoritmo. É o ângulo de rotação em torno de x atual, de novo nesse x, que alinha os z's, anterior e atual. Mas os z's, no nosso caso, já estão alinhados. Então, nesse caso, é 0. Agora, eu pergunto para vocês, esses parâmetros aqui são fixos ou variáveis? Então, vamos lá. O que varia um parâmetro, o que faz um parâmetro ser uma variável é a articulação de uma junta. Nesse caso, a junta é rotativa e o parâmetro que é variável é o parâmetro θ. Para a gente ter uma variação em distância, a gente teria que ter uma junta linear prismática. E, além disso, nesse caso, variaria o parâmetro D. Agora, eu vou contar um segredo para vocês. O parâmetro A e o parâmetro α nunca são variáveis, porque eles são parâmetros que são dados em torno e ao longo do eixo x. E o eixo da junta é sempre o eixo z. Então, o eixo x é uma forma de caracterizar desalinhamento ou torção, né, de um elo em relação ao outro, do manipulador, mas na questão geométrica, não variável. Então, ele simplesmente retrata uma geometria desses elos, tá certo? Esses dois nunca são variáveis. Se por acaso você estiver fazendo uma análise, de repente seu A caiu numa porção de elo variável,
Então, reveja a alocação de origens. Bom, aí nós computamos os 4 parâmetros dessa iteração. Vamos incrementar o contador, vamos tornar o I2. E se ele é menor ou igual ao N, que seria 3, então a gente itera de novo para o passo 9. Então, eu vou só fazer aqui um outro conjunto de parâmetros. A2 e alfa 2. Então, aqui nós temos o quê? A próxima junta, a próxima origem vai ser uma transformação da origem 1 para 2, né? A gente vai estar verificando parâmetros entre essas duas origens. Então, vamos lá, pelo algoritmo passo 9. Compute θ2 como ângulo de rotação de 1 para 2, de x1 para x2, em torno de z1. Agora, a gente tem uma pequena diferença, né? Então, z1 está aqui, x2 está aqui e x1 está aqui. Ok, entre eles agora existe um ângulo, sim. É como se z1 tá aqui, né? E x1 tá para cá. Então, esse ângulo seria 90 entre eles, mas a gente precisa verificar o sinal desse ângulo. Para isso, a gente vai lembrar a regra da mão direita, que eu já falei para rotação, para determinar sinais de ângulo. A gente vai alinhar o dedão com Z1 e vai rotacionar de x1 para x2, que é o ângulo para alinhar o anterior com o atual. Nesse caso, esse ângulo existe, ele é 90 graus e ele é fixo, porque nós temos a junta linear prismática. E nesse caso, nós não temos o θ variável, não tem rotação. Entre essa origem aqui e essa origem aqui, reparem, tem essa junta, e ela não rotaciona nada. Então, o que nós temos de transformação não é rotativa, tá? Por isso, nós computamos o ângulo de 90 graus, como se fosse um numérico, né? E eu tô dizendo que ele é fixo, tá? Agora, próximo passo, passo 10 do algoritmo. Compute D2 como a distância entre as origens atual e anterior ao longo do eixo Z anterior, ou seja, Z1 aqui. Então, é a distância entre essas duas origens que nos interessa. E repare que essa distância é dada pela altura H, tá? E essa altura H, ela depende da articulação dessa junta. Então, é como se essa origem estivesse presa nesse elo e a origem 1 estivesse presa nesse. Então, a distância delas aumenta ou diminui de acordo com a articulação da junta. Por isso, essa distância é H e é uma distância variável, que é o parâmetro da junta linear prismática. Tá ok? Tá certo. Passo 11 do algoritmo. Compute A2 como distância entre as origens atual e anterior, medida agora ao longo do eixo x2, x atual, que é esse eixo aqui. O que acontece? Se essa origem e essa tivessem um desalinhamento nesse eixo, nós teríamos um parâmetro A. Mas é zero aqui nesse caso. E esse parâmetro é fixo ou variável? Ele é fixo, porque a junta não aciona nesse eixo, ela aciona nesse eixo aqui. Certo? E agora o último parâmetro do conjunto, que é o alfa, é o ângulo de rotação que existe em torno do eixo x2 atual, para alinhar Z1 com Z2. Então, Z1 está aqui, Z2 está aqui. Então, de novo, a gente vai fazer aquela regra da mão direita de rotação. Alinha o dedão no eixo de rotação, que é o x2, alinha o dedão com o x2, e rotaciona de Z1, faz o movimento para Z2. Nesse movimento, nós temos um ângulo de 90 graus,
O movimento se dá com a palma da mão, portanto, é um movimento positivo, é um ângulo positivo, alfa 2 vale 90 graus positivo. E também é um parâmetro fixo, porque a junta não atua no eixo X, apenas no eixo Z. Beleza. Então, agora a gente vai apagar aqui, liberar um espaço. Opa. Ai, apagou tudo. Tudo bem. Eu volto a... É a última origem nossa. Eu vou voltar aqui. Ok, agora a gente vai fazer o último conjunto de parâmetros, que é o θ3, D3, A3 e alfa 3, seguindo os passos do algoritmo. Então, o que a gente fez? O contador tá em 3, é igual a n, e a gente itera mais uma vez lá para o passo 9, para computar o θ3 com como o ângulo de rotação entre x2 e x3 em torno de Z2. Então, deixa eu só mudar a cor aqui da cor da tinta. Então, só para diferenciar um pouco aqui. Então, nós temos aqui o θ. O θ seria 0, porque o x3 e o x2 em torno dos z's, os z's estão alinhados, os x estão alinhados, então esse ângulo tem o valor de 0. E ele é fixo, tá? Fixo, porque entre essa origem e essa origem nós temos uma junta, e essa junta, ela é linear prismática, ela não varia o ângulo, ela simplesmente afasta e aproxima essa distância R. Então, aqui é fixo. Próximo passo, compute D3 como distância entre as origens atual e anterior ao longo do eixo Z. Z qual? Z anterior, Z2. Mas o Z3 também está alinhado aqui. Então, ao longo desse eixo é a distância entre essa origem e essa. Por acaso, essa origem vale R e ela é variável devido à articulação da junta. Então, esse parâmetro vale R e ele é variável. Próximo passo. Compute A3 como distância entre as origens atual e anterior. As origens atual e anterior, medida ao longo agora do x3. Se essa origem tivesse desalinhada em relação a essa nesse ângulo, se ela, por exemplo, tivesse aqui e a outra aqui, então a gente teria essa distância A aqui, mas ela não existe. Então, ela é 0 e é fixa, porque nenhuma junta atua essa distância, ela não varia. E o alfa 3, por último, é o passo 12, é o ângulo em torno de x3, que alinha o Z2 e o Z3. Porém, eu vou contar um segredo para vocês. O alfa N de manipuladores é sempre, sempre, sempre 0. E é fixo também. Ele é 0, porque por definição do algoritmo, você alinha o Zn com o Zn menos 1, tá? Então, ele sempre vai ser 0. Ok. Terminamos a parte B do algoritmo, que é parâmetros DH. Parâmetros DH estão todos aqui, esses conjuntos de parâmetros, eles estão representados nessa tabela aqui, tá bom? Terminamos o algoritmo e eu vou agora... Terminamos o algoritmo e agora falta uma última parte para a gente obter o que a gente precisa obter na cinemática, que são a posição e orientação do vetor da ferramenta em relação à base.
Então, a gente tem que montar agora as matrizes de transformação. Quais as matrizes de transformação que a gente precisa? Então, a gente precisa montar a matriz, as matrizes de transformação, a matriz de transformação da base de 0 até a origem 1, da origem 1 até a origem 2 e da origem 2 até a origem 3, que é a origem n, tá? Então, essas matrizes de transformação vão caracterizar a transformação entre cada uma das origens e multiplicando-se todas elas, a gente pode obter o vetor de transformação, a matriz de transformação da base até n, até a ferramenta. Para isso, a gente vai usar essa matriz aqui, ela foi definida lá atrás, eu defini ela como a multiplicação de 4 operações fundamentais definidas pelo algoritmo DH. Então, a gente chegou a essa matriz, a forma dessa matriz aqui, eu só repeti ela aqui. E agora a gente vai pegar os parâmetros que a gente encontrou no algoritmo DH. Então, vamos lá. Cosseno de θ é θ, seno de θ é θ, cosseno de alfa é 0, então é 1. Então, nós temos aqui seno de θ, cosseno de θ, θ é variável, nós mantemos o θ. Seno de 0 é 0, então ele tá aqui, o seno de 0. Próxima coluna. O seno de alfa, seno de 0, zera esses dois elementos. Cosseno de alfa, que é 0, igual a 1, 0 aqui. O parâmetro A, 1, que é 0, zera esses dois elementos aqui. E a distância 1 também é 0. Então, nós temos essa matriz, primeira matriz. Vamos para a próxima matriz, que transforma do referencial 1 para o 2. Nós temos que o θ1 vale em 90 graus, é fixo. Então, a gente vai substituir cosseno de 90 é 0. Seno de 90 é 1. Aí, nós temos também o ângulo alfa, que é 90. Então, cosseno de 90 também zera esses dois elementos. E seno de alfa aqui vale 90, também vale 1. Aí, nós temos seno de alfa, que é 90, que é 1. Com seno de θ, que também vale 1. E aí, o cosseno de θ, que é 90, zera esse elemento aqui. Cosseno de alfa, que é 90, vale 0, desculpa. E aí, nós temos o parâmetro A também, que é 0, zera esses dois elementos da matriz. E o próximo parâmetro é variável, a distância D2, que vale H e é variável, portanto, a gente escreve ela aqui. E 1, tá pronta essa matriz. Vamos para a próxima matriz. Próximo conjunto de parâmetros, o θ3 é fixo, então cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, o alfa vale 0, então cosseno de 0 é 1, porém seno de 0, seno de θ, que é 0, também é 0, então 0 aqui. Cosseno de θ, que é 0, é 1. Cosseno de alfa, que é 0, é 1. Então, é 1 aqui. Seno de alfa, que é 0, é 0. Seno de alfa, que é 0, zera esses dois elementos. Cosseno de 0, cosseno de alfa, que é 0, é 1. Aí, nós temos que o A, que é igual a 0, zera esses dois elementos. E a distância D3 vale R. Então, é variável, vale R. E vai 1 aqui. Então, aqui nessa matriz, nós temos uma matriz de unitária aqui de rotação, uma matriz unidade.
Então, nós temos apenas o vetor aqui de transformação de R, de uma distância R aqui. Agora, o que nós temos é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos fazer para esse manipulador, porque é mais simples, são apenas 3 matrizes, então a gente vai multiplicar essas matrizes, porque eu quero mostrar para vocês o que a gente vai obter com isso. Então, a gente vai multiplicar para obter a matriz de transformação da base até a ferramenta. Então, nessa ordem, a gente multiplica essas 3 matrizes. Então, multipliquem, isso fica de tarefa aí para vocês. Multipliquem essas matrizes e vocês vão obter essa matriz aqui, que representa essa transformação em forma homogênea da base até a ferramenta. Então, assim, em relação à base, nós vamos ter que existe uma rotação do referencial da ferramenta em relação ao referencial da base de um ângulo θ segundo essa matriz de rotação. E nós temos uma translação do referencial da ferramenta em relação à base. Então, a ferramenta está transladada da base até a base, né, desse vetor aqui de translação, sendo que essa coordenada é x, y e z. Então, basicamente, o que a gente vê aqui, a gente precisa obter é a representação. Então, o x da base até a ferramenta, ele varia de r cosseno de θ, já que nós temos variáveis aqui. O y da base da ferramenta varia de r seno de θ. E o z da base da ferramenta até a ferramenta varia de h. Então, aqui nós obtivemos o vetor, né, que está no referencial da ferramenta em relação à base. Então, ele varia em relação à base, articulando-se esses parâmetros nesta forma aqui. Isso aqui é igual ao que a gente tinha obtido por olhando-se a geometria desse manipulador, através do método geométrico de análise. Então, aquilo lá é igual a isso que a gente tinha obtido através da análise geométrica do manipulador, sendo que x, y, z é a coordenada desse ponto aqui em relação ao referencial da base, porque nós definimos um único referencial aqui, que é a da base. Então, é equivalente essa solução, tá vendo? O que a gente conseguiu ver através da geometria lá, através de uma análise geométrica, a gente conseguiu chegar através de uma coisa mais analítica pelo método de DH. E é isso onde eu quero chegar com vocês. Que vocês vão, ao terminar a cinemática, ao executar a cinemática direta, obtendo as N matrizes de transformação, multiplicando as N matrizes, você obtém uma única matriz que representa essa transformação, que representa uma rotação, uma translação daquele ponto que está lá na ferramenta em relação à base. Bom, esse foi o primeiro exemplo. Segue um exemplo para um manipulador mais complexo, que é o de 6 graus de 6 juntas. Então, a partir de agora, a gente vai fazer manipuladores mais complexos, vai fazer a análise deles através de DH. Assistam o próximo vídeo.